Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro que mudou a forma como muita gente enxerga o dinheiro, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. A ideia aqui é entender a psicologia por trás da riqueza. E para começar, vamos direto para aquela pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez alguma vez na vida. Por que será que algumas pessoas parecem ter um ímã para dinheiro, enriquecem com facilidade, enquanto outras passam a vida toda batalhando sempre naquela dificuldade financeira? Então, a resposta que o livro nos dá é, no mínimo, surpreendente. Ele diz que o motivo não é nada daquilo que a gente costuma pensar. Não tem a ver com ter mais estudo, ser um gênio, ter um talento fora do comum ou simplesmente ter sorte. A verdadeira diferença, o que realmente separa os dois grupos, é uma coisa que age nos bastidores da nossa mente, de forma silenciosa, o nosso modelo de dinheiro subconsciente. É essa programação interna que, no fim das contas, acaba ditando o nosso destino financeiro. Tá, mas vamos com calma. O que exatamente é esse tal de modelo de dinheiro? E por que ele seria tão poderoso, tão determinante assim? Pensa assim, o modelo de dinheiro é como se fosse o nosso piloto automático financeiro. É uma programação que já está instalada e que combina tudo. O que a gente pensa sobre dinheiro, o que a gente sente em relação a ele e, claro, como a gente age. É um padrão que se repete sem que a gente nem perceba. E olha, tem uma citação do Eker que resume isso de forma brilhante. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado. Vivemos no mundo de causa e efeito. Ou seja, os nossos resultados financeiros, que são os frutos que a gente colhe, são apenas a consequência do nosso mundo interior, que são as raízes. O livro até desenha uma fórmula para isso, que ele chama de processo de manifestação. É uma corrente, uma coisa leva a outra. A nossa programação inicial gera os nossos pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos nos levam a tomar certas ações. E são essas ações que finalmente produzem os nossos resultados. É uma linha direta que molda a nossa realidade financeira. Certo. Então a pergunta de $1 milhão é: como esse modelo foi parar na nossa cabeça? De onde veio essa programação? Bom, ela é instalada lá na infância, principalmente de 3 maneiras. A primeira é a programação verbal. É tudo aquilo que a gente ouvia sobre dinheiro quando era criança. Sabe aquelas frases? Ah, gente rica é gananciosa. Ou dinheiro é sujo. Ou o clássico, não temos dinheiro para isso. Isso tudo vai ficando gravado. O livro conta o caso de um cara, o Stefan, que ganhava $800 mil por ano e mesmo assim vivia quebrado. Por quê? Porque a mãe dele sempre dizia que ricos eram maus e o subconsciente dele dava um jeito de se livrar do dinheiro para ele não se tornar uma pessoa má. A segunda forma é a modelagem, ou seja, os exemplos que a gente via. As pessoas que nos criaram eram gastadoras, eram poupadoras. O livro usa uma analogia ótima de uma mulher que sempre cortava as pontas do pernil antes de assar. Um dia o marido perguntou por quê, e ela disse porque minha mãe fazia assim. Quando ela perguntou para a mãe, a resposta foi a mesma. Só quando ela perguntou para a avó é que descobriu o motivo. A forma da avó era pequena demais para o pernil inteiro. A gente herda hábitos sem nem questionar o porquê. E por último, os episódios específicos. São aquelas experiências marcantes, com uma carga emocional muito forte envolvendo dinheiro. A história da Josie no livro é de arrepiar. Ela era enfermeira e um dia, com 11 anos, ouviu os pais brigando feio por dinheiro. No meio da briga, o pai dela teve um ataque cardíaco e morreu ali na frente dela. A partir daquele dia, a mente dela criou uma associação terrível. Dinheiro é igual a dor. E sem perceber, ela passava a vida se livrando de todo o dinheiro que ganhava. E aqui está o pulo do gato para entender o poder disso. Como o próprio Eker diz, quando o subconsciente tem que escolher entre emoções profundamente enraizadas e a lógica, as emoções quase sempre vencerão. É por isso que essas programações da infância são tão fortes. Não adianta só ter um plano lógico para ficar rico, se a emoção lá no fundo está sabotando tudo. Agora que a gente já entendeu de onde vêm essas crenças, vamos ver na prática como isso funciona no dia a dia. Vamos colocar lado a lado a forma de pensar de quem tem uma mentalidade de riqueza e de quem tem uma mentalidade de escassez. A primeira grande diferença, talvez a principal, é sobre quem está no controle. A mentalidade rica acredita piamente: eu crio a minha vida. Já a mentalidade pobre tem outra visão. A vida simplesmente acontece comigo. É a diferença brutal entre ser o piloto do barco e ser um passageiro à deriva, sabe? E essa ideia de que a vida acontece acaba levando a pessoa para o papel de vítima. E esse papel tem 3 características bem fáceis de identificar.
A primeira é a culpa. A culpa é sempre do governo, da economia, do chefe, nunca da própria pessoa. A segunda é a justificativa. Ah, dinheiro nem é tão importante assim. E a terceira é a queixa, a reclamação constante. A pessoa reclama tanto do que está errado que, pela lei da atração, acaba atraindo mais daquilo. O livro é muito direto nesse ponto. A frase é forte, mas precisa ser dita. Não existe uma vítima que seja rica. É impossível. Mentalidade de vítima e riqueza não ocupam o mesmo espaço. É preciso escolher um lado. Mas, e aqui vem a parte boa. Essa programação toda não precisa ser uma sentença de prisão perpétua. A grande mensagem do livro é que é totalmente possível reescrever o nosso futuro financeiro. O Eker usa outra analogia que é simplesmente perfeita, a do termostato financeiro. Ele diz que cada um de nós tem um termostato interno ajustado para um certo nível de riqueza. Se está ajustado para 1.000, a pessoa vai ter 1.000. Se está ajustado para 1 milhão, ela vai ter 1 milhão. A única forma de mudar de verdade o nível de sucesso financeiro é reajustar esse termostato. E como se faz isso? O livro propõe um processo bem claro com 4 passos. O primeiro é a conscientização. É preciso admitir que essa programação existe e reconhecer como ela age. O segundo é o entendimento, entender a origem desses pensamentos. O terceiro passo é a dissociação. Aqui a pessoa percebe que essas crenças foram aprendidas, elas não são a sua verdadeira identidade. E por fim, o quarto passo, o recondicionamento. É a escolha consciente de adotar novas formas de pensar, novos arquivos mentais que levem à riqueza. No fim das contas, a mudança toda começa em um lugar. O primeiríssimo passo para começar a pensar como as pessoas ricas é simplesmente acreditar que isso é possível. É entender que a mudança começa de dentro para fora. E para fechar, o livro nos deixa uma ferramenta poderosa para iniciar essa jornada. É uma declaração. A proposta é que a pessoa diga em voz alta, com convicção, eu tenho uma mente milionária. É um convite provocador para começar a construir esse novo modelo mental a partir de agora.